Olá, pessoal. Antes de tudo, pessoal, se inscreva no nosso canal, dê um like, compartilhe, ajude a gente a engrandecer o canal para poder trazer mais vídeos, mais trabalhos para você. Esse é o relato espontâneo da jornalista Vânia Mara ao grupo de trabalho do Sejup que ela fez no dia 4/8/2021. Pessoal, põe aí embaixo aí depois o que vocês acharam desse depoimento dela, o que vocês acharam de tudo que ela falou, mas não esqueçam de se inscrever. Obrigado, pessoal. Bom dia, colegas. Então, novamente, vamos dando andamento ao nosso processo de trabalho. A minha sugestão é que nós possamos, a cada relato dos nossos convidados, termos essa sistematização dos principais pontos indicados nesses relatos, para que ao final nós possamos fazer os destaques conforme os eixos construídos no plano de trabalho. Então, peço que os senhores apreciem as considerações feitas pela equipe técnica, que foi enviado por e-mail, e caso haja necessidade de alteração daquele texto ou da inclusão de novos apontamentos, que o façam e encaminhem para Ana Rajo, que coordena aí a Secretaria Executiva e a coordenação técnica desse grupo. Na sequência, então, acho que nós podemos dar início à escuta da Vânia. Vânia, antes de nós dirigirmos as nossas perguntas a ti, esse foi um pedido, né, que você pudesse já ir diretamente respondendo as nossas perguntas, enfim. Eu gostaria só de te esclarecer qual é o objetivo do grupo, né, para que você, dentro do nosso plano de trabalho, entenda quais são as nossas finalidades. O objetivo geral é analisar de forma interinstitucional o emblemático caso Evandro, visando identificar possíveis violações de direitos humanos e sugerir aos órgãos competentes a adoção de medidas cabíveis para apuração de eventuais ilicitudes no caso, bem como sugerir a implementação e fortalecimento de políticas públicas para evitar que as violações identificadas se repitam no estado do Paraná. Nós temos como meta elaborar um relatório final contendo informações sobre o trabalho desse grupo de trabalho e sugestões de medidas aos órgãos competentes com a disponibilização de documentos dentro de um repositório público para que isso também fique, né, na memória e na história dos direitos humanos no Paraná. Caso você tenha interesse, podemos repassar cópia do plano de trabalho para você. Esse documento é público, não há nenhum problema em relação a isso. Nós já ouvimos, dentro do eixo imprensa e jornalismo, na organização do nosso plano de trabalho, nós ouvimos o Ivan Mizanzuki no dia 27. Hoje, então, é o dia de ouvirmos um pouco acerca da sua percepção, né, e da sua imersão nesse caso, que é um caso tão emblemático. Então, acho que os membros do nosso colegiado aqui já receberam a informação ontem à noite, né, de que a Vânia, ela entende que seria melhor já começarmos com as perguntas diretamente destinadas a ela. Eu pergunto ao coletivo aqui se alguém, a priori, já tem alguma pergunta estruturante que gostaria que a Vânia nos respondesse e contribuísse com o objetivo do grupo. Bom, se não há por enquanto nenhum inscrito, eu tenho aqui algumas perguntas, né, que a equipe técnica já prudentemente organizou, e na medida então que a Vânia for colaborando conosco, as inscrições estão abertas. Então, Vânia, uma das perguntas é essa:
Enquanto jornalista do jornal curitibano Hora H, a senhora elaborou uma série de reportagens intitulada As Bruxas de Guaratuba, que inclusive lhe renderam o Prêmio ESSO de Jornalismo em 96. Quais foram as suas motivações para o início do trabalho e suas principais conclusões a partir do trabalho investigativo? Eu trabalhava nesse jornal, ele era um semanário, e isso é o que era uma vantagem que eu tinha sobre os outros jornalistas que trabalham sob pressão e têm que entregar matérias diárias, né? E não é, eles não recebem uma pauta só, eles recebem duas, três, e tem que correr pela cidade em busca das informações. Eu tinha a vantagem de ter o semanário, então eu podia trabalhar durante a semana, mas eu não tinha carro, eu não tinha fotógrafo, eu não tinha motorista, então era tudo assim, no esforço, né? E graças a Deus eu tenho um tesouro inesgotável de amigos. Então, um me levava de carro, outro me ajudava com a fotografia, depois o Cícero pagava. E ele, quando ele quis que eu fizesse essa matéria, foi porque eu tinha feito uma matéria sobre a Maria Bueno. E essa matéria eu mostrei que havia uma pessoa ganhando dinheiro à custa da chamada santa, né, Maria Bueno. E essa matéria rendeu uma venda muito grande de jornal, de jornais, né, do Jornal Hora H. E ele ficou entusiasmado e então queria que eu fizesse essa matéria. E eu falei que eu não ia fazer, porque eu defendo as crianças, eu não vou lidar com uma energia tão negativa, sangue, sequestro, cortes, arrancada de coração, essas coisas todas. E ele me disse, você já viu, então, você assistiu, então, o assassinato? Você viu tudo isso que você sabe agora que isso é verdade e você então não quer fazer? Ou você é preconceituosa? Aquilo foi um tapa, né? Eu falei, eu não sou preconceituosa, pelo menos eu acho que eu não sou, né? Daí eu saí dali sem dar resposta positiva para ele e fui para a biblioteca pública. Eu já tinha terminado meu trabalho e na biblioteca eu fui ler tudo, porque até então eu não tinha lido, assim, eu via por alto, né? E aquilo me deixava muito assim, angustiada, né? Era muito triste tudo aquilo. E quando eu comecei a ler, eu comecei a notar o que eu considerava furos na história, né? Por exemplo, só havia acusações, não havia uma linha em qualquer jornal, em qualquer TV, em qualquer rádio, na defesa dos acusados. E cadê o direito ao contraditório, né? Então, isso não havia. A outra coisa é que eram 7 pessoas praticamente desconhecidas. Então, eu comecei a pensar, bom, se vocês, claro que isso é hipotético, né? Jamais vai acontecer isso. Se vocês vão pensar em cometer um crime hediondo, horrível, monstruoso, vocês vão convidar mais 6 pessoas que vocês mal conhecem? Ou vocês vão se unir a pessoas com as quais vocês têm a maior confiança? Isso é evidente, né? Não há possibilidade de chamar pessoas estranhas para cometer um tipo de crime igual aquele. Então, isso também era uma coisa que me chamava atenção. Mas como? A outra coisa é que, embora fossem origens econômicas e culturais diferentes, nenhuma delas tinha qualquer acusação ou qualquer nódoa na sua vida, né? Particular ou pública. Então, da noite para o dia, todos eles, né, se tornaram criminosos monstruosos e combinaram, né, de cometer esse crime absurdo e confiando um no outro.
O seu som caiu, Vânia. Eu acho que fechou. Se puder reabrir, por favor. Acho que talvez ela não saiba como faz. A gente não consegue, a gente mesmo abrir. Não ouvimos ainda, querida. Deixa eu ver se eu consigo ajudá-la. Agora Voltou? sim, voltou. Pode continuar, por favor. Até onde vocês ouviram? Não havia passado. Você falava que não havia nenhum passado Então, como que anterior sete que pessoas iriam se justificasse juntar essa. e se confiar umas nas outras para praticar a fé. Sim. Então, essa era uma das coisas. E, a partir daí, eu comecei a notar tudo que eu via que era impossível aquilo, né? Quando encontraram o corpo, né? O menino, a suposta vítima, né? Ela tinha uma bermuda que ia até o joelho. O corpo encontrado, aquela bermuda era um calção que estava assim churingado assim na perna, né? Quer dizer, e aberto ainda, não fechava. Então aquele corpo era maior do que o da suposta vítima. E depois, conversando com o doutor Arthur Dricho, que era um perito que pediu para eu conversar com ele, a gente percebeu que ele tinha 19 centímetros a mais do que o da suposta vítima. E o próprio pai, quando chamaram para reconhecer o corpo, ele disse, não, eu não consigo reconhecer esse corpo, mas olha, tem a roupa do seu filho, e o tio, né, o suposto tio, ficou insistindo que aquele era mesmo o menino, até que ele concordou, então é o menino. Agora eu pergunto, é possível uma pessoa que tenha um corte do pescoço, em todo o pescoço, retirada toda a pele, o cabelo, os cílios, as sobrancelhas, retirados os olhos, ou seja, era carne exposta, né? É possível reconhecer uma pessoa assim? Há uma frase, né, que diz que a beleza tem a profundidade da pele. É exatamente isso. Tirou a pele, uma coisa horrorosa, né? Nós somos horríveis. Então, como alguém vai reconhecer o outro se não há, se as feições não existem? Era impossível reconhecer. Além de que as mãozinhas tinham sido cortadas, os dedinhos dos pés também. Então, para quê? Para dificultar a identidade dele? Aí ele não tinha mãos, mas dias depois foram encontradas as chaves da casa dele. Mas como ele carregou as chaves se ele não tinha as mãozinhas? Dias depois, encontraram os chinelos. Como encontraram os chinelos se ele não tinha dedinhos para segurar os chinelos de dedos? Então, todas essas coisas me chamavam a atenção. E eu fui, né, fazendo. Daí eu falei para o Cícero que eu ia fazer a matéria, porque havia muitos erros e a história não estava bem contada. Aí ele ficou muito feliz, né? E assim nós fomos fazendo. E à medida em que as matérias iam aparecendo, algumas pessoas ligavam para mim, me dando pistas, né? E que eu seguia. O perito, Arthur Dricho, e outro, o padre, que era exorcista, também me chamou e me deu indicações que eles foram torturados, sim. Eu, padre italiano, estive num campo de concentração e vi a capacidade que o ser humano tem de fazer
cometer torturas contra outros seres humanos, mas até então nunca tinha visto a atrocidade que cometeram com Oswaldo Marceneiro. Ele tinha, no lugar do pênis, uma bola disforme de carne, de tanto que ele sofreu, de tanto que colocaram ele no choque elétrico e surras e outras coisas. Então, essas coisas foram ajudando a dar sequência, né, a mostrar que realmente ele estava certa. E é isso. Mais alguma pergunta? Bom, na época em que eu fiz a matéria, eram alguns anos depois da prisão e tortura deles, né, dos 7 acusados, ainda era muito difícil fazer o trabalho jornalístico, porque as pessoas, e até hoje há pessoas, né, que acham que eles são bruxos, são pessoas maléficas, né? Então, imagine naquela época em que eu ouvia, né, mata, queima, né? Enfim, esse tipo de coisa também era colocavam obstáculos no trabalho, mas a gente ia e eu sempre tinha um amigo comigo que dava forças, que me levava. Eu devo muito, muito, muito a muitas pessoas que me ajudaram a ir até Guaratuba, assim, quando eu queria ouvir o Euclídeo, né, o chamado Barba, eu só conheci o Euclídeo vendo as fotos nos jornais, vendo a figura dele na televisão. Então, eu não sabia, eu nunca tinha visto o Euclídeo. Então, imagine como que eu tinha que guardar aquela imagem na cabeça, né, para reconhecê-lo. E a gente quem foi comigo foi a Nani, que trabalhava no governo do estado do Paraná, ela, o marido e a filha. Eles foram dirigindo um carro e a gente foi costurando Guaratuba, rua por rua, rua por rua, primeiro na horizontal, depois na vertical. E eles iam olhando também, me ajudando a achar. E eu acho assim que também eu tive muita ajuda divina para isso, porque imagine esse caso de Euclídeo, né? Eu falei, eu acho que o Euclídeo é aquele homem que está ali do outro lado, do lado esquerdo. E eles diziam, não, ele está lá na esquina, do lado direito, naquele grupo de pessoas. Eu falei, então você para o carro, vou descer aqui e vocês continuam, vão até lá. Aí eu desci e eu vi que ele baixava a cabeça, punha a mão no rosto, assim, né, para falar comigo. Aí eu falei, por favor, o senhor é Euclídeo? E não, esqueci o sobrenome dele agora. Daí ele disse, não, não sou, não sei, não conheço e tenho raiva de quem conhece. Falei, nossa, tudo isso? Aí eu continuei conversando com ele. E ele foi andando e entrando para dentro de casa e fechou o portão e não deixou passar. E eu continuei conversando. Mas o senhor mora aqui há muito tempo? Eu sei que o senhor mora aqui há muito tempo, porque eu estou vendo o seu modo de vida, né, a sua casa, dá a impressão que o senhor mora, e mesmo que não morasse, só o fato de o senhor estar aqui nesse momento, nesta casa, significa que o senhor conhece o caso. E citei o caso. Não, não conheço, não, nem sei, nunca ouvi falar. Nisso, era perto do almoço, abre uma janela, sai uma senhora pela janela e fala assim, Clídio, venha, quer almoçar agora ou depois? Aí eu não tive dúvida, eu abri o portão, entrei e fui, né? Então, acho assim, eu tinha esses lances de anjos, sabe? De Deus que me ajudavam nessas coisas, né? Então eu acho que realmente eles são inocentes, sempre achei,
Sempre achei que todos eles são inocentes. Não são santos, como eu também não sou. Mas eles não cometeram esse tipo de crime, eles não cometeram esses crimes, né? Eles não fizeram isso. E por não terem feito, a minha obrigação como jornalista e como minha missão social de jornalista era procurar mostrar que eles eram e são inocentes. E agora, o que diferencia? Porque eu comecei naquela época que era difícil. O Ivan veio agora, né? Ele leu o meu livro, eu também li os processos, né? Eram, nossa, milhares e milhares de páginas, e contei com a ajuda, por exemplo, de juízes. Quando eu não entendia as coisas, eu perguntava, né? E eles iam me orientando. Depois, agora, há pouco tempo, né? Eu fiz direito para tentar entender melhor, né, todo esse processo. Mas, naquela época, eu não tinha esse conhecimento jurídico. Né? E o Ivan, então, ele pegou o livro, leu, também leu o processo, e para ele, aquele é o corpo de Evandro. Para mim, não é. E até onde eu investiguei, eu fui, né, até um pedaço em que me leva à conclusão de que esse menino está vivo e que algumas pessoas sabem que ele está vivo e sabem aonde ele está. Essa é a minha conclusão. Então, ainda, quem sabe, a gente possa um dia encontrar Evandro Caetano vivo. Obrigada, Vânia. Alguém do grupo gostaria de dirigir alguma pergunta à Vânia? Eu só quero me desculpar pelo atraso. Por favor. Doutor Olímpio, abriu o microfone. Sim. Posso fazer a pergunta? Pode, por Vânia, gentileza. eu quero reafirmar a minha alegria de ter reencontrado a Vânia, embora no momento, né, tratando de algo tão triste, né? Nós que trabalhamos juntos no Estatuto da Criança e do Adolescente, na difusão do Estatuto, é muito... Enfim, gostaria de ter te encontrado num outro evento comemorando os 31 anos do Estatuto da Criança e do Adolescente, que seria um momento melhor. Vânia, nós todos, pelo menos eu, né, agora que a gente começa a ter mais informações sobre o que aconteceu, né, eu não fiz na época, né, não era minha atribuição, enfim. Em relação ao fato de ser o Evandro, aquele, né, corpo do menino encontrado, parece-me que foi feito análise da arcádia dentária, né, que se verificou pela arcádia dentária dele, com o dentista que atendia, que seria a arcádia dentária do Evandro. Em segundo lugar, acho que foi feito o exame de DNA, parece-me que até com né, o que havia de mais avançado na época no país, em Minas Gerais e tal, e se identificou pelo DNA que se tratava do Evandro. Por que você... esses dois fatos não estão corretos? Tem alguma outra coisa que te leva a essa crença de que ele não é o corpo, de que, inclusive, ele estaria vivo? É o seguinte, doutor Olímpio, eu também tenho muita alegria em encontrá-lo, viu? Ai, meu Deus, o que eu faço? Eu também tenho muita alegria em encontrá-lo, e pena que seja nesse caso tão triste, né? Mas, além de todos esses fatos que eu narro, né, dizendo que o doutor Grisho, por exemplo, ele diz assim: Vânia, você está certa, esse corpo não deve ser de Evandro. Além do mais, ele perguntou para mim: você cozinha? Já descongelou carne? Eu falei: sim. Daí, como é que fica? Ela dessora, né? Então, aquele corpo dessorava. Além do mais, ele estava em estado assim, avançado de putrefação e não tinha o cheiro característico da putrefação. Por quê?
porque ele ficou acondicionado em alguma geladeira, possivelmente no Instituto Médico Legal, alguma coisa assim. Uma coisa que eu não falo é quando eu não posso provar. Então, mas eu sei que houve, e estou falando agora para vocês, mas eu não fui adiante para provar. Então, eu não escrevi sobre isso, acho que eu nunca escrevi. Eu soube que houve o roubo de um cadáver naqueles dias no Instituto Médico Legal de Joinville. Aí eu liguei para lá e conversei com uma moça, e ela confirmou o roubo. Daí eu perguntei para ela como era o nome dela, se ela podia dar um depoimento para mim, ela desligou o telefone. Então, eu fiquei sem... E também não podia ir até lá, né? Mas é a possibilidade da polícia investigar esse tipo de coisa, né? Essa é uma das coisas. A outra coisa é que o dos dentes, né? Doutor Olímpio, o senhor sabe? O senhor teve cáries em sua dentição? Quais os dentes cariados? O senhor sabe? Poucos. Eu não como doce, então tive muito Tá, pouco. qual é o dente que foi cariado? Sabe dizer? Acho que não. Não sei. Nem eu. Eu não sei se algum dos senhores das senhoras sabe dizer qual é o dente que está cariado, que foi tratado. Alguém sabe? Só se teve uma cárie só. Meu filho tem 48 anos, não tem uma cárie nos dentes, mas eu tomei remédio desde a gestação para que ele tivesse dentes saudáveis. Uma injeção por dia. Bom, mas voltando ao caso da dentição do Evandro, né? Não havia, aquela senhora, ela tratava dos dentes de todo mundo da cidade, de todas as pessoas da cidade, né? Ela não tinha uma ficha onde estivesse escrito dente tal, dente isso, dente aquilo. E ela só falou de memória. Como que ela poderia ter a memória do tratamento que ela fez naquela criança? E aqueles dentes, da maneira como ela fala, né, o dente rosado, essas coisas, ela não poderia dizer que aquele era o dente exato do Evandro Caetano. Ela não poderia. É uma coisa assim, ilógica acreditar que a memória dela era tão boa. Não, isso é uma coisa assim que eu ponho em dúvida, em questão. Agora, o que me tirava o sono era a questão do DNA, feita pelo Danilo Pena, um dos maiores geneticistas do mundo. Ele fez o genoma humano, né? Ele é um cara, assim, que a gente tem que respeitar mesmo. Aí eu consegui localizar o telefone dele, onde ele trabalhava, e comecei a ligar para ele. E ligava, e ligava. Ele atendia, ele foi sempre super gentil comigo. Ele atendia, quando eu dizia o que eu queria, ele dizia, não vou falar sobre isso, não vou falar sobre isso. Mas eu continuava insistindo, o jornalista crítico é assim, insiste, deixa as pessoas malucas, né? E eu continuava ligando, e ele dizia que não, que era para eu desistir. Daí um dia eu descobri, e eu continuei monitorando a vida dele, por ele ser um homem público, eu podia às vezes saber para onde ele ia, o que ele ia fazer, e eu descobri que ele vinha para Curitiba. E eu levantei o nome do hotel e o endereço de onde ele ia ficar. Quando ele chegou, às 6 horas da manhã, eu estava sentada no hall do hotel, ele já tinha chegado à noite, e eu perguntei se ele já tinha acordado, se ele já tinha tomado café, se ele sabia, eles disseram que não. Daí eu pedi para me avisarem quando ele fosse tomar café. Aí me avisaram e ligaram para ele dizendo que eu tinha uma jornalista lá embaixo querendo falar com ele. Aí ele perguntou quem era. Eu disse quem era. Ele mandou dizer que ele já tinha dito que não ia falar comigo. Daí eu pedi para falar com ele um instantinho e ele falou comigo.
Falei assim, olha, doutor Danilo, o senhor vai hoje na Universidade Católica dar uma palestra e as perguntas que eu quero fazer ao senhor poderiam ser feitas aqui, no particular. Mas como o senhor não quer falar comigo sobre isso, eu vou ser obrigada a fazer as perguntas após a sua palestra. E o senhor vai ter que responder em público. Daí ele falou, não, você não vai, eu não vou falar com você. Como que ele ia me impedir de ir, né? Falei, então tá, até a noite eu vou estar lá. E nos despedimos. Daí saí e pedi ajuda do Batu, que é um delegado, um investigador que trabalhou muito em favor das crianças desaparecidas. Aí eu falei, Batu, você vai comigo? E ele foi. Aí pedi também ajuda para o Suassuna, que é nosso, não o escritor, mas o nosso fotógrafo daqui de Curitiba, se ele poderia depois fazer uma foto do Danilo Pena, se houvesse condições de fazer entrevista com ele. E que o Cícero pagaria depois, já tinha conversado com o Cícero. E ele concordou. Então, ele fez uma palestra brilhante, brilhante mesmo. E ele dizia assim, que alguns júris, quer dizer, os júris norte-americanos e europeus não aceitavam DNAs que tivesse menos de 99,9% de certeza, porque havia uma janela, e essa janela, se o número fosse menor, não daria certeza do resultado do DNA. Mas o que também me chamava a atenção no documento que ele assinou é que ele dizia assim, se levarmos em consideração que, isso é uma premissa, não é um diagnóstico, não é uma afirmação, não é uma certeza. Então, isso também eu queria saber dele, né? Por que ele escreveu isso? Era completamente diferente de qualquer diagnóstico, de médico, de qualquer coisa, né? Então, eu fui à palestra, esperei, ele fez aquela palestra brilhante, e daí, quando ele terminou a palestra, ele olhou no relógio e disse assim, devido ao adiantado do horário, eu não vou abrir para perguntas aqui. Mas, se os jornalistas quiserem falar comigo, eu vou lá atrás, numa salinha, me indicou qual lugar. Aí nós fomos, né? Chamei o Suassuna e fomos lá. Só que daí eu pedi para o Suassuna que eu só ia fazer a pergunta quando todos os outros jornalistas fossem embora, porque eu não queria abrir para eles, né, o que eu ia falar. Então, quando todos saíram, ficamos só o Suassuna, o Batu e eu, e ele sentou à mesa, como um Buda, né? E falou assim, e você? Eu falei assim, eu sou a Vânia Mara Welter. Não! Eu já disse que eu não vou falar com você. Falei, não vou falar sobre o caso Evandro. Eu vou falar com o senhor sobre o resultado do DNA que o senhor falou, né? Eu repeti o que ele tinha dito na palestra, né? E daí falei, e o resultado do exame do Evandro é bem menor que 9,9. É 9,7, é bem menos, eu não me lembro exatamente quanto era, mas era bem menor. Daí eu falei, e o senhor disse que nenhum tribunal aceitaria isso. Por que o senhor assinou fazendo com que aceitassem isso? Ele pulou, né? Quando ele pulou, o Suassuna fez a foto dele irritadíssimo, foi uma foto muito boa. E aí ele falou, tá bom, eu vou falar. Daí ele disse assim, eu também sei sobre você. Você trabalha para o governo, eu trabalhava pela manhã no governo do estado. Você já viu como o governador assina documentos? Falei, já. Então, põe aquela pilha de documentos e ele vai assinando, porque ele confia nas pessoas ao seu redor. Eu também assinei aquele documento em confiança, porque era a minha equipe que tinha feito aquele trabalho. Então, eu assinei. Eu falei assim, nossa, e esse documento colocou 7 pessoas na cadeia, na prisão, torturados,
Daí ele disse assim, mas eu estou te falando isso, e antes de ele dar essa resposta, ele pediu que eu não publicasse isso nas minhas matérias. Falei, tá, não vou publicar, mas pelo amor de Deus, me diga a verdade. E daí ele falou isso. Então, e ele disse assim, eu perguntei para ele também. Outro dia, no dentista, na sala do dentista, eu achei uma revista antiga e o senhor dizia que aquele corpo do menino Evandro de Guaratuba, de 12 anos, quando o senhor falou 12 anos, o senhor achou, 12 ou 9 anos, não me lembro, o senhor achou que aquele corpo era muito grande, mas o menino só tinha 6 anos, então o senhor também achou que aquele corpo era grande para aquela vítima, né? Ele, mas você não vai falar nada disso. Falei, não, não vou falar. E não falei. Aí, quando ele terminou de me dar a certeza de que ele também não tinha certeza do DNA, aí eu fiquei tranquila, né? O que me leva mais uma vez à conclusão de que não é o corpo do Evandro, aquele corpo encontrado. E daí eu falei para ele, olha, doutor Danilo, eu prometi ao senhor não escrever sobre isso, mas eu não prometi ao senhor que eu não iria entregar todas as informações aos advogados da defesa e o senhor vai ser chamado no júri para responder sobre isso. Aí ele se assustou, né, e falou assim, pode fazer isso, mas eu vou fazer o seguinte, quando for o júri, seja o dia que for, a data que for, onde for, eu vou estar no exterior. E ele estava no exterior quando houve o júri. É isso, doutor. Então, eu tenho que ter cada vez mais certeza que aquele corpo não era do Evandro. Pessoal, antes da gente dar continuidade, eu gostaria de pedir para se identificar a pessoa que está aqui com o nome de Dorival. O senhor está com o microfone fechado, senhor Dorival. Tá com o microfone fechado ainda, senhor Dorival. A gente não está te escutando. A gente não te escuta, senhor Dorival. O senhor está com o microfone fechado. Isso, agora está. Agora sim, bom dia. Então, eu sou Dorival Simões, eu sou presidente do Conselho Mediúnico do Brasil. Na época, eu era presidente da federação, né? Tá, a gente, na realidade, está hoje apenas com o convite para a Vânia e não temos a abertura para demais convidados para participação na reunião. Então... Desculpa, eu fui chamado do grupo de trabalho, eu sou do grupo de trabalho, fui eleito pelo Conselho agora, indicado agora esses dias, talvez por isso que eu peço mil desculpas, senhor Dorival, nós não recebemos oficialmente ainda a resposta do Concepir, agradecemos sua presença, vamos te incluir nos demais documentos, agradecemos sua presença para que a gente tenha essa informação aqui. Desculpe. A Karine Xavier, que está conosco também aqui na sala. Karine, se você pudesse identificar, por gentileza. Karine está nos ouvindo, Karine? O senhor Dorival saberia nos dizer se ela também é uma indicada do Concepir? Isso, eu e a Karine. Maravilha. Oi, Karine, estamos te ouvindo. Oi, tudo bem. Desculpa que eu não estou com a câmera, que está com problema agora, mas eu sou a Karine Xavier, eu também sou indicada pelo Conselho. Tá? Maravilha, muito obrigada. Desculpem, a gente não tinha recebido essa informação oficialmente ainda. Obrigada pela presença. E temos também a Maria aqui, que se pudesse identificar, Maria, por gentileza. Maria está nos escutando, Maria? Bom, a gente também teve a entrada da Maria Eduarda, que é suplente, a gente já tinha recebido a informação oficial.
então é suplente do Departamento da Justiça. Maria, a outra Maria, que não é a Maria Eduarda, conseguiria se identificar para a gente? Não sei se consegue abrir o microfone, nos dar um oi. Peço sair. Bom, diante da ausência de identificação, a gente vai pedir a saída da sala. Peço desculpas aí por essa interrupção, mas a gente sabe dos cuidados que a gente precisa ter nesses ambientes virtuais, né? Então, desculpem, já está resolvida a questão. Obrigada, desculpem mais uma vez pela intromissão e perguntas. É oportuno, então, só solicitar que as representações com os titulares e suplentes sejam feitas em tempo e de maneira oficial para que a gente possa fazer essa mediação durante as reuniões. Doutor Olímpio, o senhor tem mais alguma questão em relação à Vânia? Não. Tá, obrigada, então. Eu acho que o doutor Rafael havia manifestado interesse. Posso só complementar? Por favor, Vânia. E, doutor Olímpio, tem mais uma coisa que me leva a dizer que o Evandro está vivo. Porque se depender dessas 7 pessoas acusadas, ele está vivo, porque eles não a mataram. Não mataram o menino Evandro. Então, por isso, eu ainda acho que ele está vivo. Tá bem? Obrigado, Vânia. Mais algum membro do grupo gostaria de fazer alguma pergunta, algum esclarecimento a Vânia? Por favor, mãe. Vânia, bom dia. O senhor pode falar um pouquinho mais alto, porque eu tive alguns 18 pequenos e micros AVCs e cada vez eu perco audição, visão. Vânia, eu também tenho problema de audição, então eu acho a todo momento que eu estou gritando. Entendeu? Por favor. Está me ouvindo? Estou. Uhum. Pois bem, doutor Olímpio, eu adoro doce, então não vou nem falar sobre a questão da dentição, né? Vânia, eu não sei se é assim uma questão de sigilo da fonte, mas esse padre italiano que a senhora mencionou, a senhora pode informar quem é ele, se ele estaria vivo ou não? O padre italiano que teria visto Oswaldo Marceneiro naquela situação? O padre ai, meu Deus, está no livro, eu escrevi sobre ele. Ele era um dos 2 exorcistas no Brasil e ele trabalhava numa paróquia na SIC. Eu posso pedir para a Ângela dar uma olhadinha ali no padre exorcista, como era o nome dele, Ângela, por favor. Está no livro que você tem na mão. E ele, infelizmente, morreu naquele dia em que ele me chamou lá na igreja, que eu fui. Ele falou, eu vou te mostrar um presente que eu dei para mim. Aí eu fui ver o túmulo dele, que ele falou que ele ia morrer logo. O meu nome? Ok. Frei Miguel Botassin. Isso, Frei Miguel Botassin. Obrigado. Frei Miguel Botassin. Ok, obrigado, Vânia. E uma coisa que a gente, assim, as suas explicações a respeito de acreditar que aquele corpo não é o corpo do Evandro, né, desperta uma certa... tem uma certa lógica, porque eu acredito, embora o Grupo Águia fosse um grupo que atuasse assim extremamente em alguns aspectos fora do âmbito da legalidade, essa questão de torturar a filha de um prefeito, a esposa de um prefeito, ligado ao Aníbal Cury, que era um poder político da época muito grande, não foi uma decisão isolada, tomada simplesmente por aqueles policiais. Ninguém seria louco nesse sentido, né? E a questão de que naquele tempo também não havia aquela
aquela preocupação sobre hoje, como temos, sobre a cadeia de custódia. Hoje em dia, um corpo encontrado na rua, ele já é colocado dentro do recipiente, já é lacrado, tem um número de lacre, o número de lacre já consta em várias situações, e nós não sabemos como era naquele período a questão do DNA. Mas muito obrigado, Vânia, foi excelente as suas explicações aí. Obrigado. Tem mais uma coisa para lhe dizer, para dizer a todos, né? Vejam só como era doido tudo isso, que um dia encontraram uma ossada que estava vestida com as roupas do Leandro Bossi, o filho do pescador João Bossi, que infelizmente já morreu, e o menininho, ele tinha desaparecido dias antes do Evandro. Então, quando encontraram a ossada, que tinha as roupas do Leandro, aí disseram, olha, encontramos o Leandro Bossi. Aí levaram aquela ossada, né, para exames, e quando veio o resultado, nem era um menino, era uma menininha. Então, quem vestiu as roupas do Leandro Bossi naquele cadáver? Quem? Quem vestiu sabe onde está Leandro Bossi e sabe quem fez isso e sabe quem é aquela menininha. Gente, que isso? Né? Tempos depois, também o Leandro Bossi foi encontrado lá no Amazonas. Aí, quando eu vi a figura do Leandro Bossi na televisão, era exatamente o contrário do que eu tinha visto na figura daquele corpinho mutilado que foi dado como Evandro Caetano, né? Aquele era menor, muito menor do que o Leandro Bossi. O Leandro Bossi era um menino forte, né? Um menino assim saudável, e aquele era muito esmirradinho, né? Daí eu chamei a dona Paulina Bossi e falei, por favor, olha essa imagem dessa criança. Ele é o seu filho? Ela olhou e falou, eu não sei. Eu falei assim, a senhora acha que o seu filho poderia ter diminuído de tamanho nesses últimos anos? Ela falou, pois é, ele é tão pequenininho, mas o João Bossi disse que é ele, então é ele. Sabe, era assim que as coisas aconteciam. Aí o menino foi trazido para cá e descobriu-se que o menino tinha desaparecido de Santa Catarina. E quem levantou esses dados, descobrindo que esse menino era de Santa Catarina, foi o Batu, o investigador. Assim, eram coisas assim improváveis, coisas assim incríveis que aconteciam naquele tempo, sabe? Muito, muito, muito incríveis. E há muitas outras histórias assim que envolviam, né, todo esse caso, que me levaram a fazer as 17 matérias e que daí o Cícero achou que estavam muito boas e mandou para o Prêmio ESSO, né? Eu jamais imaginei que um dia iria ganhar o Prêmio ESSO. Então, graças a Deus, ganhei, é maravilhoso. E nunca também imaginei, né, que a gente conseguiria um dia reverter essa situação e mostrar, né? Porque eu era a única jornalista, a única que dizia que eles eram inocentes. Então, os meus colegas diziam para mim, como que você pode defender bruxos assassinos? E eu dizia, olha, vocês um dia vão ver que o caminho é outro, sabe? Todo mundo acusou, todo mundo gritou, né? Tanto que a partir desse fato, e depois que eu ganhei o Prêmio ESSO, as pessoas não acusam mais assim, bruxas de o suposto assassino, o suposto matador. Né? A palavra suposto começou a existir. É isso. Não sei se o doutor Rogério tem alguma pergunta. Não? Mais alguém do nosso coletivo que está no meio remoto? Doutor Silvio, por favor. Bom dia, Vânia.
nobre colega de elevadores da Secretaria, que nos encontramos algumas vezes já, né? Satisfação, e eu nem imaginava que tu tinha esse acervo aí desse livro histórico, né? Muito interessante. Então, agora estamos juntos aqui, debatendo, né, um caso tão emblemático e que, se Deus quiser, tão triste, né? a gente pode, juntos aqui, apontar, quem sabe, alguns caminhos mais importantes, né? Mas o que me chama a atenção nas tuas convicções, e é isso que eu gostaria de saber, é que depois do teu livro, depois de tudo que você acompanhou, vivenciou, e você tem afirmado categoricamente aqui que, né, as tuas impressões, eu só gostaria, até por curiosidade pessoal, assim, saber qual é a tua impressão final. Afinal, o que aconteceu? O que existia ali, depois de tudo que você viu e que você acredita que aquele corpo não era dele, tudo que você investigou e acompanhou, a tua impressão final, assim, o que motivou aquilo tudo, assim, para ser imputado àquele grupo de 7 pessoas, essa culpa aí? Na tua visão, assim, o que aconteceu? O que era o mérito desse caso todo? Por favor. Havia uma disputa, não é, política na época, e na mesma época também, os jornais, a Folha de Londrina, por exemplo, colocava nas manchetes que havia subfaturamento na compra de equipamentos na Secretaria de Segurança, que era comandada pelo Favetti, que era um deputado, que era um delegado federal, não é isso? Ele era E daí, e o governador Requião pediu na época que ele não queria, que no governo dele não tinha ladrão. Então, ele queria que essas manchetes fossem tiradas dali e colocadas sobre a questão de achar as crianças desaparecidas. Que no Paraná nós tínhamos, não me lembro se eram 26 ou 28 crianças desaparecidas. Muitas crianças apareceram naquela época no Paraná e de vários desculpa, de vários cantos. E não era só no Paraná, no Brasil inteiro, né? As crianças estavam desaparecendo, e não se sabia como. Como as crianças aparecem assim, sem mais nem menos, né? Tem que ter uma causa, tem que ter um fator que leve a isso. E lá em Guaratuba, havia um cidadão chamado Diógenes Caetano, que é parente distante do Evandro, né? E que também tinha uma rixa e uma espécie de ciúme da família Bage. E ele começou a falar mal da família. Ele disse que a dona Celina tinha um caso com o pai dele, mesmo tendo a mãe ali do lado, ele falava esse tipo de coisa. E dona Celina pediu ao prefeito, ao Aldo Bage, que fosse tirar satisfações daquele cidadão. E fizeram isso, mas não resultou em nada. Ele continuou falando mal, fazendo panfletos contra a família, e depois houve também um desacerto político e administrativo entre o governo do estado e o município de Guaratuba. E nesse desacerto, então, havia a questão da briga, né? A briga política e administrativa entre os dois lados, né? E a favor do prefeito estava o deputado Aníbal Cury, e contra, se bem que o Requião também era amigo do Aníbal Cury. Então, mas ali se criou uma contenda entre todos esses personagens, né? E o Favetti, então, resolveu levar ao pé da letra a questão de resolver o caso das crianças desaparecidas. E ele tinha que resolver também o caso de Guaratuba, que para o governador era importante. Então, ele, com essa omissão, ou com o apoio do governador,
não posso dizer qual é a palavra adequada para esse momento, ele foi e fez tudo que ele podia fazer. Ele teve carta branca, na verdade, né? Para fazer tudo que ele fez. E o doutor Adalto, que é uma pessoa muito correta, ética, ele tentou fazer o que ele pôde, só que o Diógenes também começou a atacar o grupo Tigre, né? É Tigre? Era o Tigre, né? Porque tinha o grupo Tigre e depois o grupo Águia. O Águia era da Polícia Militar. Então, ele começou a atacar e ele retirou o grupo Tigre e colocou o grupo Águia. Mas, como o senhor disse, né, ali antes, eles não fariam o que fizeram se não tivesse alguém mais alto dizendo, podem fazer. E fizeram. Ok, muito obrigado. Infelizmente, fizeram. E o que me levou a escrever o livro porque continuavam dizendo que eles são assassinos, né? E a minha fala não alcançava todas as pessoas. Então, eu escrevi o livro para que quem pudesse ler, lesse e visse que se fizeram o que fizeram com pessoas que tinham poder econômico, social, cultural e político, por que não podem fazer com a gente? Né? E era isso que assustava as pessoas de Guaratuba. Quando eu ia entrevistá-las, elas me diziam isso, eles vão matar a gente, eles vão matar a gente, eu não vou falar. Então, era muito difícil arrancar a verdade daquelas pessoas, né? E, por incrível que pareça, teve um momento em que 4 crianças desapareceram, né? Elas foram carregadas e vieram parar numa casa aqui no Atuba. O Batu e eu ficamos muitos dias ali olhando o que acontecia naquela casa. Eram muros altíssimos, uma casa grande, de 2 ou 3 pavimentos, não me lembro. E lá em cima, no último pedaço da casa, tinham janelas muito pequenas e todas com grades. E ali, uma das mães de crianças de lá, ela disse que ela retirou o filho dela daquela casa. E que naquela casa havia muitas crianças, havia outros meninos, e que eram levados por pedófilos. E que citava o nome de 2, né? De 2 pessoas que estavam envolvidas nesse caso da casa. Então, eu não podia falar só com base no que a mulher falava, né? Então, não podia citar isso. Aí eu fui atrás dos outros pais que tinham tido as crianças desaparecidas e que voltaram, né? Aí o pai se negava, e chovia. Eu estava do lado de fora da casa, encharcada, ele na janela dando entrevista para mim e negando tudo que eu perguntava. Quando eu fazia a pergunta, uma criança pequenininha pulava e mostrava a cabecinha e dizia assim, ele está mentindo. E ele sempre negando o que o pai falava. Ele era o filho do menino e ele empurrava a cabeça. Cala a boca, menino. Cala a boca, piá. E empurrava o menino para dentro, né? Aí, quando eu vi que dali não ia sair nada, né? Eu vi que tinha uma garagem assim coberta. Eu falei para o menininho, filhinho, você não quer sair aqui na frente e ficar embaixo da garagem ali para falar comigo? O menino saiu correndo e veio falar comigo. Então, tudo o que eu conseguia ler sobre o caso das 4 crianças que tinham desaparecido, quem me deu as respostas foi o menininho, que depois eu confirmei e ele estava dizendo a verdade. E o pai se negava a dizer a verdade por medo. Ele tinha medo, ele falou depois. Eu não falei porque eu tenho medo de morrer, eu tenho medo que matem meus filhos, eu tenho medo. Eles tinham medo, e o medo acovarda as pessoas, né? Emudece as pessoas. Eu entendia isso. Eu mesma,
quase fui levada. Graças a Deus, estou aqui falando com os senhores e as senhoras. É isso, mas Deus protege. Muito obrigado. Nessa casa não foi feita nenhuma diligência, Vânia, para se descobrir, afinal de contas, que tinha dentro? Sobre? Desta casa onde estavam crianças e tal, não se fez nenhuma diligência? Não. Você chegou a levar essa informação para alguém? Sim, sim. Ninguém foi lá fazer nada. Ninguém. E eu tento agora, né, passar por lá e ver se... Parece que a casa não existe mais, eu não tenho certeza. Mas eu até quero falar com o Batu sobre isso, se ele lembra onde era a casa. Mas eu me lembro que era no Atuba, tá? E ela ficava assim num bico, assim. Tinha rio aqui, ou seja, ela tinha visão de todos os lados, de todos os lados. Quem entrava lá, via tudo. Obrigada, Vânia. Eu não sei se o doutor Bruno, José Wilson, o nosso colega Dorival, a Karine, que ingressaram agora no grupo, tem alguma pergunta? Não, sem perguntas. Quero só agradecer a presença da Vânia, a resposta das perguntas. Muito obrigado, Vânia. Não tem nenhuma pergunta. A gente está de passagem. O meu legado é o que eu posso fazer de bem para todas as pessoas. Eu também gostaria de agradecer a presença da Vânia aqui, Maria, pela disposição, disponibilidade de estar conosco. Obrigado. Sou eu quem agradece. Eu fui indicado agora pelo grupo, eu estou participando da primeira reunião. Eu acompanhei esse caso praticamente desde o início, porque o Oswaldo era vice-presidente da nossa federação, da qual eu era presidente da época. Sofremos todos. Vocês não imaginam o que nós passamos por tudo isso. Até hoje ainda existe discriminação, preconceito com a religião devido a isso. Eu fui indicado agora pelo CONCEPIR. Na primeira reunião, eu quero me atualizar, né, do que está acontecendo, do que vai ser, qual o propósito, né, de tudo isso. E estou aí para colaborar. O que for preciso para a gente esclarecer os fatos, eu tenho interesse. Muito obrigado pela participação. Em relação a isso, senhor, eu me lembro que a Beatriz foi condenada e acusada porque ela foi lá nessa casa em que o marceneiro jogava búzios. E eu pensava comigo, meu Deus, se todas as pessoas que um dia jogaram búzios, e se isso é crime, né, deveriam cercar o país, né, porque em todo o país tem milhares e milhares de pessoas que já jogaram búzios na esperança de ver o seu futuro, né? Então, realmente o preconceito existe e é muito triste mesmo. O doutor Rafael, tem alguma pergunta, doutor? Algum complemento? Não tenho perguntas, não. Só agradecimentos à Vânia pela exposição, pelas respostas. Não tenho pergunta. Obrigado. Obrigada. Obrigada, Rafael.